Bem-vindo ao Dicas Práticas de Espanhol. Na aula de hoje estudaremos gramática e veremos o uso de usted, tu e vos. Começamos pelo uso de usted e ustedes. De modo geral, podemos dizer que tanto os espanhóis quanto hispano-americanos utilizam frequentemente usted e ustedes para indicar formalidade ou respeito, porém não necessariamente frieza ou distância. Então tem aqui usted, e a melhor tradução para essa palavra para o português é o senhor ou a senhora. E ustedes, os senhores ou as senhoras. Observação: usted e ustedes fazem referência à segunda pessoa, mas o verbo que o acompanha deve ser sempre conjugado na terceira pessoa. O mesmo ocorre com o você ou vocês do português. Porém, lembre-se, o você ou vocês é usado em situações informais, ok? Bom, agora eu vou colocar aqui alguns exemplos e situações que acontecem na Espanha. Então, na Espanha, numa situação informal, nós temos tu ou vosotros. Caso sejam apenas mulheres, vosotras. E em situações formais, usamos usted ou ustedes. Na América, nos países de língua espanhola da América, em situações informais, podemos usar tanto tu quanto vos, e ustedes também em situações informais. Em situações formais, usamos usted ou ustedes. Vou colocar aqui alguns exemplos. Então, na Espanha, eu posso perguntar: prefieres café ou té? Notem que o verbo prefieres é conjugado na segunda pessoa do singular. Logo, ao ver essa frase, eu sei que a pessoa está me tratando por tu. Quereis salir comigo? Aqui, a mesma coisa, o verbo indica que a pessoa está me tratando de maneira informal. Ela está falando comigo e com mais alguma pessoa, por isso ela usa o vosotros. E no próximo exemplo, ¿quiere usted vino? ¿Quieren ustedes vino? Aqui fica evidente o uso de usted numa situação mais formal. Agora na América. Prefieres café ou té? Então, nas regiões que usa o tu, as pessoas vão tutear, elas vão conjugar o verbo na segunda pessoa do singular, tu. E nas regiões que se usa o vos, elas perguntarão: preferis café ou té? Também aqui indica a segunda pessoa do singular, porém não tu, o vos. Querem uma cerveja? Aqui o verbo é conjugado na terceira pessoa do plural, porém esse ustedes, que está aqui oculto, digamos assim, indica uma situação informal. Se eu quisesse falar numa situação formal, numa situação mais polida, eu diria: ¿quiere usted vino? Ou ¿quieren ustedes vino? Ok, agora o uso do tu. Em situações informais, ou quando o tratamento for familiar, podemos usar o tu, tu teu. Então, tu, em espanhol, nós podemos traduzir para o português tu, só que sem acento em português, ou você. Refere-se à segunda pessoa do singular e o pronome em si é pouco usado, já que a terminação do verbo que o acompanha deixa evidente com quem se fala. Então, vou colocar aqui um exemplo. ¿Quieres um café? Então, o verbo querer aqui
quieres, então é evidente que a pessoa está me tratando por tu. Observação. Quando alguém te tratar por usted, e se você quiser quebrar essa formalidade, você pode usar frases como puedes tutearme, de tu, por favor, por que não me tuteas? Agora o uso do vos, você. Bem, da mesma forma que o tu, dependendo da região que você estiver, em situações informais ou quando for tratamento familiar, podemos usar o vos. Então, vos, em espanhol, a melhor tradução para o português é tu ou o você. Aqui só uma observação. O vos começou a ser usado a partir do século IV e estava relacionado ao tratamento com o imperador. Refere-se à segunda pessoa do singular. Então eu não pretendo aprofundar aqui a explicação, a origem, a história do vos, mas é interessante que você pesquise por curiosidade ou apenas para saber, ok? Bom, vou colocar aqui um exemplo. De onde sos? Então, quando alguém faz essa pergunta para você, ela está usando o você, de onde sos. Observação. De acordo com o modelo adotado pela Real Academia Espanhola, somente os verbos conjugados no presente do modo indicativo e imperativo afirmativo sofrerão alterações quando usarmos o você, ok? Então, os demais tempos verbais ficará igual ao tu. Bom, agora entendendo. No presente do indicativo, se conjuga o verbo na forma de vosotros, e aí retira-se a letra I e mantém a acentuação. Então eu vou colocar um exemplo. Vosotros cantáis. Então eu vou tirar essa letra I, que eu destaquei de cor amarela, e nós teremos o vos. Vos cantás. Vosotros bebéis. Eu faria a mesma coisa, tirei a letra I e nós temos vos bebés. Vosotros abrís. Vos abrís. Notem que verbos da terceira conjugação você não vai tirar o I, ok? Vosotros sois. Vos sos. Bom, eu vou colocar aqui do lado rapidamente a conjugação desses verbos como se fosse tu, apenas para compararmos. Então, vos cantás, tu cantas. Vos bebés, tu bebes. Vos abrís, tu abres. Vos sos, tu eres. Bom, eu vou tirar aqui os verbos conjugados com tu. E agora, no imperativo afirmativo, também se conjuga o verbo na forma de vosotros, só que a gente retira a letra D e acrescenta o acento. Então, vamos ver alguns exemplos. Comprad roupas nuevas. Então eu tiro aquele D no final do verbo e acrescento o acento. Então, para vos, essa mesma frase fica: comprar roupas nuevas. Mais um exemplo. Sed más pacientes. Para vos, sé más paciente. Decidme la verdad. Decime la verdad. Id a la casa de Ana. Andá a la casa de Ana. Então aqui cuidado com o verbo ir. No imperativo afirmativo, para vosotros nós dizemos id. Verbo ir. Com o vos, nós não usamos o verbo ir nessa situação. Então, nós vamos usar o verbo andar. Então, fica andar a la casa de Ana. Agora, algumas dicas. Nos demais tempos verbais,
Quando usamos o vos, conjugamos o verbo como tu. Então, aqui um exemplo. E vos, poderias contar-me como te recuperaste tão rápido? Vos no has ido a la playa, ¿verdad? Outra dica. Ao usar o objeto direto, objeto indireto e verbos pronominais, usamos o pronome te. Também depois de preposições, usamos vos e não ti. Então, por exemplo, a vos te gusta el tango. Quiero quedarme con vos. E os pronomes possessivos são os mesmos que usamos com o tu. Então, por exemplo, vos hablas mucho de tu casa. Estudia. Bom, é isso por hoje, pessoal. Se você gostou desse vídeo, compartilhe e se inscrevam nesse canal para vocês ficarem atualizados. E curta também nossa página no Facebook, Dicas Práticas de Espanhol, e entre em nosso site. Lá você encontrará exercícios com gabarito para vocês praticarem. Bons estudos e até a próxima!